Graça e paz, meus irmãos. Uma alegria que nós estamos aqui para celebrarmos ao Senhor esse congresso de família. Todo ano nós realizamos, para ouvirmos as palavras com relação à família. E o nosso tema desse ano é família, uma instituição divina. E nós vamos estar citando o nosso tema. Vamos nos colocar em pé? Vamos bem forte recitar esse tema. Vamos lá, todos juntos. Família, uma instituição divina. Mais uma vez. Agora eu ouvi a igreja. Agora vamos todos mais uma vez. Vamos lá. Família, uma instituição divina. Vamos recitar o texto. Gênesis 1, 28. Vamos lá. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. Amém? Vamos cantar a canção? Irmãos, boa noite, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos, amém? Então nós vamos cantar essa música que é o tema do nosso mês de família, na verdade, não só aqui do congresso de famílias que nós estamos tendo hoje, nesse fim de semana, mas tem um assunto, ou tem uma letra muito importante que fala sobre edificar a casa sobre a rocha eterna que é o Senhor nosso Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. A letra diz: a minha casa consagro ao Deus que é fiel, que sua bênção derrama e nos enche de paz. Que enquanto nós cantamos, nós façamos essa oração também ao Senhor, consagrando as nossas casas, a nossa família. Casa aqui nesse contexto tem o sentido de família, de todos os membros da família. Então nós dedicarmos e consagrarmos a nossa casa, a nossa família ao Senhor nosso Deus, colocando as nossas vidas no altar de Deus. Principalmente aquelas famílias que estão começando agora, já consagrando ao Senhor, aqueles filhos que estão chegando ou que ainda virão, já consagrando ao Senhor o nosso Deus. Vamos cantar todos juntos? Minha casa consagro ao Deus que é fiel, que sua bênção derrama e nos enche de paz. Meu lar pertence a Cristo, tua palavra é a luz, ilumina minha casa e edificada está. Na rocha eterna está meu lar. As lutas não podem minha família abalar. Na rocha eterna está meu lar. Firmado em Cristo, edificado está em Deus. A minha casa consagro ao Deus que é fiel, que sua bênção derrama e nos enche de paz. Meu lar pertence a Cristo, sua palavra é a luz, ilumina minha casa e edificada está. Na rocha eterna
está meu lar. As lutas não podem minha família abalar. Na rocha eterna está meu lar. Firmado em Cristo, edificado está em Deus. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir e permanecer. Na rocha eterna está meu lar. As lutas não podem minha família abalar. Na rocha eterna está meu lar. Firmado em Cristo, edificado está em Deus. Amém. Glórias ao Senhor. Que cada família aqui representada esteja consagrada nas mãos do Senhor. Pai, nós engrandecemos o Teu nome e Te adoramos, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado da família, Deus. A família foi formada pelo Senhor. Então, Pai, quero Te agradecer pela minha família, pelos meus filhos. Quero Te agradecer, ó Pai, pelas famílias aqui representadas. Que o Senhor, ó Pai, esteja abençoando neste momento tudo aquilo que está acontecendo aqui, ó Pai. Que o culto que estamos prestando ao Senhor chegue em Teu trono de glória como um cheiro suave, Deus. Desde já, prepara o Teu servo, segundo tudo aquilo que Tu já colocaste em seu coração. Que a palavra, ó Pai, encontre guarida, ó Pai, em nossos corações. Pai querido, quero colocar as famílias aqui e suplicar ao Senhor, que o Senhor sonde cada coração. Aquelas que estão aqui, estão enfrentando alguma dificuldade, que o Senhor dê a solução, ó Pai querido. Esteja unificando essas famílias, Deus. Que todas as brechas sejam fechadas, em nome do Senhor Jesus. E continue conosco, ó Pai, que o Teu Espírito fale aos nossos corações. E que o Teu Espírito leve ao Teu trono de glória, como um cheiro suave, a nossa adoração e louvor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos continuar louvando o Senhor. Ainda em pé, vamos glorificar o nome do nosso Deus com essa música que diz que: Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Nós servimos a um Deus que é bom, cujas misericórdias se renovam, a cada manhã e são eternas, estão sempre sendo derramadas sobre as nossas vidas. E nós fomos criados para adorar, para servir ao Senhor, o nosso Deus. Por isso, vamos juntos erguer a nossa voz e engrandecer o nome de Deus. Vamos louvar ao Senhor com palmas, com a nossa voz, adorando a Deus de todo o nosso coração. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos Te exaltarão, de geração em geração Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei por tudo que és. Deus é bom,
tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Te adorarei, Senhor, de todo o meu coração. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Por tudo que és, por tudo que és, Deus é bom. Glórias ao Senhor. O Senhor é bom e Ele demonstra isso todos os dias. A bondade do Senhor nos cobre todos os dias. E nós vamos encerrar esse período de cânticos falando justamente sobre a bondade do Senhor e a presença de Deus em nossas vidas. A música diz: lá, seja no fim do horizonte, no canto mais distante, a tua mão está. A mão do Senhor, ela está sempre estendida, e o Senhor está presente em todos os lugares. Não há onde nós possamos ir que o Senhor não esteja, e lá o Senhor nos protege, nos abençoa e demonstra a sua bondade. Por isso eu convido você a louvar ao Senhor, agradecendo a Deus pela bondade que Ele demonstra sobre as nossas vidas, pela graça que Ele entrega a nós. Horizonte, no canto mais distante lá, a tua mão está. Lá, acima do universo, nas linhas de um verso lá, tua mão está. Se eu for ao céu, ao mais profundo mar,
sempre eu posso ver mais além do meu olhar. A tua mão está, a tua mão está. Imenso firmamento, em todos os momentos lá, a tua mão está. Lá, no coração que chora, no abraço que consola, a tua mão está. Se eu for ao céu, no mais profundo mar, ali tua mão está, ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver mais além do meu olhar. A tua mão está, a tua mão está. Deus está. Quando amanhece, Deus está. no fim do dia, Deus está. está. Deus está. Conhece tudo, Deus está. e o que preciso Ele está. está. Deus está. É o meu consolo, Deus está. minha alegria. Ele está. Se eu for ao céu, no mais profundo mar, ali tua mão está, ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está, a tua mão está. Se eu for ao céu, ao mais profundo mar, ali tua mão está, ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está, a tua mão está. Se eu for ao céu, ao mais profundo mar, ali tua mão está, ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está, a tua mão está. Ó Senhor, glorificado seja o teu nome, Pai. Exaltamos a Ti porque Tu és o nosso Deus, o Senhor soberano, Deus que fez os céus e a terra. Glorificamos ao Senhor, Pai, porque mesmo nós sendo pequeninos como somos, o Senhor se importa conosco, o Senhor dispensa a nós a Tua graça, o Senhor se faz presente, e o Senhor, ó Deus, nos ama e demonstra isso com a sua bondade. E a Ti nós entregamos a nossa adoração e consagramos as nossas vidas, a nossa família ao Senhor. É em nome de Jesus que oramos e agradecemos a Ti e pedimos, ó Deus, que receba o nosso louvor que é dado de coração e que o Senhor continue a falar aos nossos corações nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar.
Chamar o pastor Lucas. Todo ano nós realizamos esse congresso porque nós achamos que é importante para a família. O mês da família, maio é o mês da família. Então nós sempre colocamos um tema nesse mês e trabalhamos esse tema, e porque achamos importante. A família é importante. A família é uma instituição divina, é formada pelo Senhor. Então nós precisamos estar fortalecendo a família a cada dia. E esse mês nós aproveitamos para fazer isso. E nós convidamos o pastor Lucas para estar trazendo a palavra hoje, amanhã às 9 horas e encerrando às 18h30. Então, ainda está tempo de você convidar mais alguém, trazer mais alguma família para estar ouvindo a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós entregamos agora o teu servo em tuas mãos. Que o Senhor o use, ó Pai, neste momento, que ele se cale e o teu Espírito fale através dos seus lábios. Usa-o conforme o teu querer, vontade, segundo tudo aquilo que tu já colocaste em seu coração para falar. Que a tua palavra encontre guarida, ó Pai, em cada coração aqui nesta noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Obrigado aqui. Tá ligado. Vocês estão me escutando? Eu estou escutando um pouco no retorno. Isso. Obrigado. Coloca mais perto. Obrigado. Aí. Família, né? Nós somos família. A palavra de Deus nos apresenta, e uma das analogias para a igreja é família. Essa semana eu tive... Vou botar para baixo um pouquinho, então. Essa semana eu tive uma overdose de família. Porque quinta-feira passada foi aniversário da minha esposa, e ontem, foi aniversário da minha filha, fez 3 aninhos. Então, na segunda-feira, depois do trabalho da minha esposa, nós fomos para Ribeirão Preto e voltamos exatamente agora. A gente chegou em Tupã, ficamos 45 minutos em casa, só tiramos aquela roupa suja do mala para continuar a viagem para cá, para Damantina, e tomar um banho para poder conseguir estar aqui com vocês. E tem sido um privilégio desfrutar dessa semana com a minha família. E eu tenho certeza que você também gosta de estar com a sua família. Estar com pai, com mãe, com tio, com vô, com vó, todo mundo junto. Ou mesmo quando não está junto, você lembra da sua família. É sempre com grande alegria, com felicidade no seu coração que a família vem aqui. E hoje eu quero conversar com vocês, na verdade nos próximos dias, eu quero conversar com vocês sobre 3 temas. Cada um dos temas, eles se interligam, eles estão em continuidade. Então, se você que é forte, corajoso, aguentou o frio, você vai conseguir caminhar nessa trilha dessas 3 estudos sobre família. Hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho, a gente já vai falar, quero falar sobre família como um todo, mas eu quero falar um pouquinho sobre casamento. Eu quero falar um pouquinho sobre como começa a família. Tem gente que fala que a família começa quando está vindo um bebezinho. Mas não é. A família começa, segundo Deus, segundo a palavra de Deus, quando um casal se encontra diante do Senhor em matrimônio. Ali começou aquela família. Hoje nós vamos conversar sobre isso. Amanhã pela manhã eu quero falar assim sobre o Salmo 172, um salmo muito conhecido, um salmo que fala sobre filhos e família nesse ambiente talvez até mais tradicional do que a gente conhece como família, pai, mãe, filho, filha e tudo mais. E à noite nós vamos falar sobre os dilemas do mundo de hoje. Como é difícil nós vivemos família. Naquele modelo bíblico de família, com os ataques que as redes sociais, que a internet, que o seu vizinho, vizinha, com a sociedade está nos colocando. Então hoje eu quero conversar com vocês, se vocês puderem colocar para mim, por favor, isso, muito obrigado, sobre as disciplinas espirituais para a família. Vocês conhecem esse termo, disciplinas espirituais? Isso é um termo familiarizado para vocês? Eu tenho 2 livros que me ajudaram muito a entender isso para mim, como pessoa, indivíduo, também para minha família. E como eu posso cultivar essas disciplinas espirituais como família. Eu quero começar
a pregação de hoje falando sobre esses 2 livros, e te indicando. Tem um livro que chama ele é de capa azul, assim, ele é bem famoso, ele é até muito lido, conhecido, o autor chama Richard Foster, e o nome do livro chama Disciplinas Espirituais. Muito legal sobre o livro, vale muito a pena você ler. O segundo livro, esse não é tão conhecido, mas ele fala sobre, o nome do livro chama Casamento Sagrado. Que livro, gente, vale muito a pena você também ler esses livros, que os 2 vão falar sobre essas disciplinas espirituais. O primeiro, aquele de capa azul que eu falei, é um livro um pouco mais individual, ele fala sobre a vida comunitária da igreja, sobre família, mas é sobre você e Deus. O segundo é para casamento e família, ok? Mas vamos lá, vamos conversar sobre as disciplinas espirituais, e eu queria só começar apresentando a minha esposa, a Bia, e meus 2 filhinhos, o Elias, de 5 anos, e a Ana, agora de 3 anos. A Bia é aquela mulher, a mais bonita da sala. É fácil de achar. Gente, muito bom estar aqui com vocês, e queria dar os parabéns, em especial, eu estava cantando ali, pensando assim, aos pais que trouxeram seus filhos numa noite fria. Que legal estar com vocês aqui, de verdade. Eu também estou aqui com os meus filhos, e tem sido um privilégio viver igreja com eles. É sempre muito bom. Vamos lá. Disciplinas espirituais para a família. Eu quero que você pense nessa perguntinha que está aqui embaixo. Não sei se todos conseguem ler, mas eu vou ler para você. E se o objetivo de Deus para a sua família, mais do que fazer você feliz, mais do que nos fazer felizes, for nos tornar santos? E se o objetivo da sua família, da sua casa, do seu lar, não for um ambiente de lazer, de entretenimento, de descanso, mas um ambiente onde Deus quer fazer você santo? Isso é verdade. E se Deus quer fazer você santo, existem elementos agora na sua casa que talvez vão bagunçar o seu ego, bagunçar a sua vontade, mas que Deus está usando isso para fazer você mais santo. Pode passar, por favor, o slide? Mais do que felicidade, então, a nossa casa, o nosso lar, ele é um chamado para você, um chamado à santidade. Como é que está a sua vida com Jesus? Como é que está o seu casamento, a criação de filhos, a educação e o seu lar diante de Deus? É um lar santo, é um lar onde Jesus Cristo é o Senhor ali, onde a ética do reino de Deus está presente e constante, ou ele é um ambiente de, como eu disse, refúgio, de lazer, de descanso, e não tem abertura, não tem discipulado, não tem confissão de pecados, não tem crescimento espiritual, não é um ambiente saudável, porque infelizmente hoje em dia é onde o lar, ele acaba acontecendo, né? O lar hoje não é um ambiente saudável. Pais e mães não são bons exemplos. Irmãos e irmãs brigam constantemente. E as referências que agora a família possui não são as mesmas. Eu não quero falar muito sobre os dilemas que nós vivemos hoje, eu quero deixar isso para domingo à noite, mas nós precisamos orar pelas nossas famílias. Nós precisamos colocar o joelho no chão e entender que a nossa casa não é para o nosso próprio prazer, a nossa família, a minha esposa, os meus filhos não são para o meu agrado, eles não devem me satisfazer, mas eles devem alegrar a Deus. E eu, como família, como casal, como pai, você como mãe, você deve buscar a santidade em primeiro lugar. Vamos orar? Querido Deus, nos mova, Pai, como santos, nos mova, Deus, como aqueles que precisam do Teu amparo, do Teu cuidado, nos ajude, Pai, a sermos mais parecidos com Teu Filho Jesus Cristo. Ó Deus, que as nossas famílias, as nossas casas, elas sejam fortalecidas. Ó Pai, que a igreja de Adamantina, ela seja conhecida por famílias fortes, ó Deus. Que o Senhor nos fortaleça, em nome de Jesus, amém. Queria ler um texto com vocês, Efésios 5, ele vai aparecer aí na tela com vocês, Efésios 5,
21. Na verdade, o texto de Efésios, capítulo 5, no versículo 22 em diante, ele é muito conhecido principalmente para os casais, porque fala do papel do marido, do papel da esposa, não é isso mesmo? Aí tem até aquele texto até bem famoso, que é muito rejeitado, das mulheres serem submissas ao marido, mas tem um outro texto que é ainda mais esquecido, que homens amem a sua esposa como Cristo amou a igreja. Textos que são conhecidos, entre aspas, mas não interiorizados no nosso coração. O versículo que eu quero citar desse texto é o versículo anterior, o que antecede toda essa argumentação de Paulo sobre o papel do casamento. Para mim é um versículo chave de todo o entendimento do que é uma família. Versículo 21. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. A partir dessa argumentação, Paulo vai falar os papéis e tudo mais. E se você lembra, Efésios capítulo 6, começa também a falar dos filhos, lembra? Fala dos filhos obedecendo pai e mãe. É debaixo desse texto de sujeitando-vos uns aos outros, todos. Gente, eu tenho o versículo de Efésios capítulo 6 muito marcado no meu coração, porque toda vez que eu era disciplinado pelos meus pais, eu cresci num lar cristão, graças a Deus, mas toda vez que eu era disciplinado pelos meus pais, e meu pai e minha mãe sempre me lembravam de que eu tinha que obedecer a eles, e era constante. Eu lembro das disciplinas que meu pai me dava, disciplinas, eu tenho medo de falar aqui não, mas disciplinas físicas que ele me dava com muito amor, com muito cuidado. Eu lembro que eu acabava chorando de dor e minha mãe acabava chorando de amor, porque ela me abraçava e ela falava do evangelho para mim toda vez que ela me disciplinava. Porque em todo momento que eu precisava aprender a primeira sujeição do meu coração a Cristo Jesus. Nós devemos, como família, nos sujeitar uns aos outros, porque nós nos sujeitamos a Cristo Jesus. O temor de Jesus Cristo é a base da nossa casa, do nosso lar. Se isso não é verdade na sua casa e no seu lar, busque incessantemente. Nós vivemos hoje num mundo muito caótico, que apesar de termos, entre aspas, uma maioria cristã no Brasil, digamos assim, ela está muito bagunçada. Não existe hoje uma uniformidade em termos de piedade. Onde estão as famílias piedosas? Joelhos no chão, que intercedem pelos seus filhos, e que nós conhecemos famílias e falamos e olhamos para o filho e falamos assim: nossa, tem esse sobrenome, é dessa família, foi criada por esse pai, eu confio nessa menina, nesse criança, porque eu conheço os pais. Ou o inverso. Nós precisamos de famílias fortes. Nós precisamos que famílias se coloquem diante de Cristo Jesus e se sujeitem a Ele. E é lógico que, como o texto fala, em Efésios capítulo 5, versículo 21, ele fala que diante do temor de Cristo, nós nos sujeitamos uns aos outros. Nós vamos viver a sujeição mútua dentro da nossa casa, diante do temor de Cristo. Algumas disciplinas que eu quero citar para vocês aqui, elas são importantes para você como indivíduo, mas a você como família. Nós vamos falar sobre ambientes familiares hoje. Nós vamos falar sobre você e você no seu mais íntimo. Mas antes disso, eu quero lembrar de uma frase de um autor muito conhecido, Leon Tolstói. Ele diz o seguinte: todo mundo pensa em mudar a humanidade, ninguém pensa em mudar a si mesmo. Frase muito propícia, né? Agora vamos trocar essa frase? Todo mundo pensa em mudar a minha esposa ou meu marido, mas ninguém pensa em mudar a si mesmo. Ou seja, você sempre pensa em mudar alguma coisa no seu esposo, no seu filho, no seu cônjuge, mas você nunca pensa em mudar alguma coisa em você. Você percebe como nós precisamos, em primeiro lugar, pensar naquilo que nós precisamos mudar? Como está a sua devoção com Deus? Como está a sua vida com Jesus? Como é que está a sua vida devocional? Vamos falar de leitura bíblica, vamos falar de oração individual. Como é que você está diante de Deus? E algumas disciplinas que eu quero destacar com vocês, elas são importantes. Mas antes disso eu me lembrei de um texto agora. 1 Timóteo capítulo 4. Se você puder, não está no texto. Ah, tá. Obrigado. 1 Timóteo 4.
Por favor, acompanha comigo a leitura só do versículo 16. Esse versículo, ele é muito base para mim, para o que eu entendo sobre discipulado. Sabe o que é discipulado? Está aqui, ó. 1 Timóteo 4,16. Cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nesses deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo, como aqueles que te ouvem. Sabe o que é discipulado? É você incentivar outro na vida com Jesus. Como? Vivendo uma vida com Jesus contagiante. Então o que você tem que fazer? Cuide da sua vida. Calma, não estou falando para você, não se importar com os outros, tá bom? Principalmente com da sua família. Cuide dos seus, por favor. Mas, antes, olha para o que Deus pode fazer no seu coração. Olha para o que Deus tem que trabalhar no seu coração. Olhe para aqueles dores e traumas que você tem que vivenciar em Jesus, para que Ele te ajude a passar por tudo isso. Para que você consiga ajudar outros. Agora, lembra, quem te capacita em tudo isso é Jesus Cristo. Ele que está nos salvando, Ele que nos redime, que nos salva, que nos capacita uma vida com Ele. Nós precisamos sim viver uma vida onde nós vamos um cuidar do outro, impactar o outro. O propósito do texto é justamente este, para que você possa salvar outras pessoas. Esse é o propósito do texto. Mas como que a gente faz isso? Como é que você está com Jesus? Como é que estão as suas disciplinas interiores? Agora vamos conversar sobre elas, por favor. Eu quero falar sobre 4 disciplinas interiores. 4 disciplinas que agora eu vou falar sobre você, dentro da sua casa, mas esquece os barulhos das crianças gritando, não aqui agora, mas no seu lar, tá bom? Esquece o seu trabalho, a sua rotina, o barulho da geladeira ou da máquina de lavar, esquece tudo isso agora, vamos pensar no seu coração. Você tem meditado na palavra de Deus? Você tem orado? Você tem jejuado? A gente esquece do jejum, né, gente? A gente só lembra do jejum quando a igreja manda, quando nós temos uma prática de jejum comunitária, mas jejum é feito individualmente. Você tem jejuado a Deus? John Piper, ele define jejum como fome de Deus. Você tem tido fome de Deus? Você tem estudado a Bíblia? Estudado a palavra de Deus? Estudado e conhecido o nosso Deus? Quero ler alguns textos para vocês, para poder ainda responder com intensidade cada uma dessas disciplinas. Vamos lá, na meditação. Salmo 1, versículo 2. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Quando que eu faço isso? Quando que eu medito? Todo o momento, de dia e de noite. Salmo 63, 6. No meu leito, quando de ti me recordo, em ti medito durante as vigílias da noite. Você tem meditado na palavra do Senhor e no Senhor, nos momentos de tristeza do seu coração? Salmo 119, 97. Quanto amo a sua lei, é a minha meditação todo dia. E aqui eu não quero só responder e reafirmar que a gente deve meditar na lei, tá bom? Agora, essa palavra tem sido muito utilizada, a meditação, por religiões orientais, não é isso mesmo? E geralmente quando a gente fala de meditação, a gente não, né? Essas religiões falam sobre meditação, eles falam o seguinte, para você esvaziar a mente, não é isso? Esvaziar a mente, é um tempo de esvaziamento. Com o cristianismo é o contrário, é um momento de encher a mente, com toda a lei. Como amo a lei, como o Salmo 119 fala, mas ele fala o seguinte, todo dia, é constante. Gente, a disciplina espiritual da meditação, ela deve acontecer diariamente. Você quer uma família saudável? Cuide do seu coração. Quanto você tem cuidado para meditar na palavra de Deus? Constantemente. E por último, versículo Salmo 119, 148. Fico acordado nas vigílias da noite,
para meditar na tua palavra. Quando eu leio esse texto do Salmo 119, 148, eu imagino um jovem apaixonado por Jesus, que ele não se contém às horas do dia para poder meditar na palavra de Deus, ele extrapola as horas do dia, ele vai até a noite. Sabe aquela programação, aquele programa que você ama fazer e você perde tempo fazendo aquilo? Eu sei que tem uma coisa que você gosta de perder tempo, que é com isso aqui, eu tenho certeza, não é? Você passa e de repente 3 horas passou, ou você está ali, preciso dormir, começa a rolar um vídeo, de repente, 00:30, 2 da manhã. É mais ou menos nesse contexto que o salmista está afirmando para a gente. É quando nós ficamos acordados, meditando na palavra de Deus, constantemente, porque nós ansiamos de forma apaixonada a palavra de Deus. Meditar é nos desconectar de tudo que está à nossa volta, mas é nos conectarmos com Jesus. Como eu disse, as religiões orientais, você só se desconecta, né? Agora a gente tem que se conectar, a gente tem que entender que relacionamento é prioritário na nossa vida. É com Jesus Cristo. A segunda disciplina que eu quero trazer para vocês aqui, que a gente já conversou, sobre a oração. João 15:7. Se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. A chave do texto não é pedir o que quiser, tá bom, gente? A gente olha para um texto como esse e fala assim, pronto, é a chave do sucesso. Eu só tenho que estar com Jesus, que aí o que eu pedir vai dar certo. Esses dias eu vi um vídeo com meu irmão, essa semana que eu estava lá na casa dele, a gente estava vendo um vídeo de uns... Eu não sei qual que é o nome desse tipo de canal, tal, mas parece que tem vários desses, né? Senta uma galera assim, aí ele começa a escutar um monte de gente para saber quem que é o milionário de uns outros que estão fingindo ser um milionário, sabe? Aí vai fazendo pergunta, tal. É engraçadinho. Talvez você esteja aqui com o seu coração querendo ser o tal milionário. Talvez você esteja aqui com o seu coração num sábado à noite, diante de uma tarde cheia de dilemas que você passou, que você não consegue entender outra coisa senão o problema que você está vivendo. A chave desse texto não é uma palavra mágica para você conseguir o que você quer. Mas é permanecer em Jesus. Talvez, porque quando nós permanecemos em Jesus, e todas as respostas vão ser dadas, tudo que a gente pede, sim, será feito, porque os nossos pedidos vão mudar. Quando a gente permanece em Jesus, aquele pedido do ser milionário, talvez não vai acontecer. Talvez eu vou pedir por mais compaixão, eu vou pedir por mais amor, por mais intensidade ou intencionalidade nos meus relacionamentos, compartilhando a palavra de Deus. Vamos ler o próximo texto, Lucas 22:42, dizendo: Pai, se quiseres, afasta de mim esse cálice, contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Essa oração de Jesus é uma oração de entrega. Faça das suas orações um ambiente de entrega. As nossas orações devem entregar mais do que pedir. Quando Jesus ele pede sim para Deus afastar o cálice, mas ele entrega tudo, entrega todos os planos rendendo a Deus e submete à vontade de Deus. Nosso objetivo deve ser o mesmo de Cristo nas nossas orações. Fazer a vontade perfeita de Deus. Nós precisamos ser como Jesus. O próximo texto que eu quero ler com vocês é sobre o jejum. Mateus 6:16-18. Vamos lá, Mateus 6:16-18. Quando vocês jejuarem, não fiquem com uma aparência triste, como os hipócritas, porque desfiguraram o rosto a fim de parecer os outros que estão jejuando.
Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu Pai em secreto. E o seu Pai que o vê em secreto lhe dará recompensa. Gente, jejum, como eu disse, citando esse autor, o John Piper, ele é fome de Deus. Jejum é quando a gente se abstém de comida para a gente comer Deus, se abastecer de Deus. Jejum é buscar por proximidade com Deus. Jejum é, como o texto falou, de oração anteriormente, é permanecer em Jesus. É buscar Jesus constantemente. E por último, o estudo. Salmo 119, agora eu quero ler só 2 versos desse parágrafo todo, eles estão em negrito aí no meio. Observando segundo a sua palavra. Vou ler o versículo 9 do começo. De que maneira poderá um jovem guardar puro o seu coração? Observando segundo a sua palavra. Agora lá na frente, versículo 11. Guardo a sua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Gente, como é que você quer mudar de vida? Como é que você quer mudar o seu casamento? Como é que você quer mudar a sua casa, para que seja um ambiente santo, que seus filhos, eles cresçam em santidade, se você não mudar segundo a palavra? Guarde a palavra no seu coração, a mudança vem pela palavra de Deus. Você quer guardar o seu filho do mau caminho? Ensine ele a palavra de Deus. O jovem é guardado do mal segundo a palavra de Deus. Ele deve decorar versículos, deve conhecer a Bíblia, ele deve ler a Bíblia. Nós, adultos, também precisamos guardar o nosso coração de todo mal. Não é só o jovem que sofre tentações. Lares estão se desfazendo, porque homens e mulheres estão cedendo a tentações. Cedendo a vícios. Amando mais o seu próprio prazer do que ver o outro mais santo, ou mesmo buscar a própria santidade. Nós estamos esquecendo de guardar a palavra no coração. A mudança da nossa casa, do nosso lar, só vem pela palavra de Deus. Estudar a Bíblia, e aqui eu já falei sobre meditar na palavra de Deus. A diferença de estudar a Bíblia, gente, é estudo, tá bom? É você ler a Bíblia e querer conhecê-la mais e mais. Nós precisamos estudar mais a palavra. Nós precisamos olhar para ela com profundidade. Nós precisamos estudar porque a palavra de Deus, ela é viva. E ela precisa de aplicação no nosso coração. Para que nós saiamos da nossa casa, no nosso dia de trabalho com intensidade, porque nós somos transformados pela palavra todos os dias. É como uma veste que eu coloco que me protege do mal. É como esse casaco que eu visto que me protege do frio. A palavra de Deus, ela me guarda e ela muda o meu caráter, me transforma. Nós precisamos crescer nessas disciplinas interiores. Disciplinas onde nosso coração precisa ser transformado. Se a sua casa precisa ser transformada, é porque você precisa ser transformado. Você precisa crescer nessas disciplinas espirituais. Mas existem algumas disciplinas, como eu disse, eu vou citar só 3 hoje, que elas são disciplinas da família, disciplinas da casa. Para começar a falar sobre esse assunto, eu quero ler com vocês uma citação de um autor sobre família. Esses 2 rapazes, esses 2 homens, Dan Allender e Tremper Longman, eles citando sobre família, sobre casamento, eles dizem o seguinte: não devemos ser tão ingênuos ao ponto de pensar que o casamento é um porto seguro contra a queda. As lutas mais profundas da vida ocorrerão no primeiro relacionamento afetado pela queda, o casamento. Isso é verdade, não é? Eu me lembro do meu casamento, quando eu e a Bia
fizemos o convite, sabe? Fizemos todo aquele convite bonitinho e tal. E a gente colocou um versículo bíblico. A gente citou um verso bíblico que aponta para o propósito do casamento. Nós, como família que estava sendo iniciada ali, nós queríamos nesse momento, como vários casais fazem, né? Coloca um versículo, fundamentar o nosso matrimônio na palavra de Deus. Deus, quando Ele cria o mundo, Ele não cria um ambiente onde vai ter um anfiteatro, onde pessoas conhecerão, os animais conhecerão e louvarão a Deus ali. Ele não faz com que os animais, eles relinchem, gritem, pulem, todos em sincronia, em harmonia, para poder louvar a Deus com a grande melodia. Deus, Ele cria um homem e uma mulher e manda eles glorificarem a Deus, como o texto que nós lemos e citamos no propósito desse fim de semana. A glória de Deus. Nós vamos sim crescer e multiplicar, porque esse é o mandamento de Deus na criação do mundo. E Deus quer que esse relacionamento seja protegido. Só que o primeiro ataque, e o ataque mais constante, como o texto que eu acabei de ler, a citação que eu acabei de ler fala, o relacionamento mais afetado pela queda é o casamento, é a família. Hoje, como ontem e anteontem, e como será amanhã e depois de amanhã, o casamento, a família, é a pauta do inimigo, é o motivo dele. Ele quer bagunçar o que você entende sobre o marido, sobre a esposa. Ele quer bagunçar sobre sexualidade, ele quer bagunçar a mente das pessoas quanto a futuro e planos, considerando, honrando pai e mãe nesse processo. Nós precisamos batalhar pela nossa casa. E como fazemos isso? Através de algumas disciplinas espirituais, disciplinas que eu estou chamando de disciplinas da aliança. 3 delas: respeito, perdão e serviço. Poderíamos falar de muitas outras. Amanhã eu vou conversar sobre culto no lar, amanhã eu quero conversar sobre criação de filhos, um pouco mais aprofundado. Mas eu acho que essas 3 disciplinas dentro da casa, elas podem ajudar você nesse momento de tensão na sua família. Podem ajudar a proteger a sua casa. Primeira disciplina é o respeito. Eu quero ler com você um texto bíblico a respeito dessa disciplina. Pode passar, por favor. Isso, Efésios capítulo 5, versículo 33. No entanto, também, quanto a vocês, que cada um ame a sua própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o marido. Lembra do texto de Efésios capítulo 5 que eu citei? Lembra que eu falei lá no começo que o versículo 21 é o versículo chave de sujeição mútua? O texto discorre falando sobre homens e mulheres. No versículo 6, no capítulo 6, fala sobre os filhos, e ele fala também para os filhos honrarem o pai e mãe. É essa mesma ideia de respeito, de cuidado. E esse amor e esse respeito, ele é recíproco, ele é mútuo. Esse cuidado que nós devemos ter uns com os outros, ele é constante e importante. Cristo, Jesus, o nosso Salvador, ele foi a maior expressão de amor e respeito, como o texto aponta. 1 Pedro capítulo 2, versículo 17, esse eu tenho certeza que não está ali. Diz o seguinte: tratem todos com honra, amem os irmãos na fé, temam a Deus e honrem o rei. Como você tem cuidado da sua família? Quais são as palavras que saem pela sua boca para o seu filho, para a sua filha? A palavra de Deus fala que o pai não pode irritar, provocar o seu filho. Filho, você também. Como está o seu coração? Como você tem expressado amor pelo seu pai, pela sua mãe, respeitando e honrando eles? Respeito é uma expressão de mutualidade, de adoração a Deus. Respeito, ele não é crucial
somente para os relacionamentos se darem bem, tá bom? Ele é importante e crucial por causa da graça de Deus. Jesus Cristo é o nosso Salvador, e se isso transformou a sua vida e transforma a minha, eu devo cuidar desses meus relacionamentos com extremo zelo. A próxima disciplina é a disciplina do perdão. A disciplina do perdão. A pessoa com quem você mora um dia irá magoá-lo, algumas vezes intencionalmente, fazendo com que o perdão seja uma disciplina espiritual essencial. Quando eu leio e penso em perdão, eu venho essa imagem na minha mente. Não essa exatamente, mas a história do filho pródigo. Eu tenho certeza que você vai lembrar da história, se você é um cristão que está há muitos anos e está conhecendo, ou que já leu várias vezes essa história, você vai se lembrar da atitude do pai quando ele encontra o filho perdido. Ele abraça o filho, ele quase que nem deixa o filho pedir perdão, ele simplesmente manda assim: olha, mata um boi aí, mata um cordeiro, vamos fazer uma festa. Ele nem quer escutar o pedido de perdão porque ele já tinha perdoado. Lucas capítulo 15 conta essa história, e para mim a maior ilustração bíblica de perdão é a história do filho pródigo. Nós precisamos aprender a perdoar como aquele pai perdoou. Porque, como eu diz essa frase aí, eu tenho certeza que a sua casa, o seu lar, ele nem sempre vai ser perfeito, bom, certinho, arrumado. Você vai escutar palavras duras, ríspidas, você vai ser magoado no atrito da vida. Tanto no casamento quanto com os filhos. Quantas vezes, gente, estou disciplinando meu filho e ele olha para mim: não gosto de você. Tudo bem, filho. Papai te ama mesmo assim. Mas ele magoa, dói o coração do pai, que é meloso, que ama aquela criança com todo o carinho do mundo, e fala assim: como assim? Ele está dizendo isso para mim? Isso magoa. E eu tenho certeza que você tem outros exemplos até mais profundos de como nós magoamos uns aos outros, como nossas palavras, elas soam e elas ferem como uma espada no coração. Mas nós precisamos aprender a perdoar. Romanos capítulo 3 vai nos ensinar a perdoar. Quero ler com vocês somente uma frase do capítulo 3. Esse texto todo que está na tela é Romanos 3, 20 a 27. Mas tem uma frase que está destacada aqui, que diz o seguinte. Recomendo que você leia o texto todo depois. Eu não vou ler por causa do nosso tempo. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A justiça de Deus foi feita. Mediante a graça nós somos perdoados. Jesus Cristo pagou essa justiça. Nós somos redimidos em Jesus Cristo. Nós temos perdão. Se nós hoje entendemos e amamos o perdão que nós recebemos, nós precisamos perdoar palavras que foram e não voltam atrás. Nós precisamos perdoar e reatar relacionamentos. E eu sei como famílias elas têm grandes problemas de relacionamento. Gente, eu tenho uma tia que não conversa com a minha família. Eu tenho 33 anos, eu acho que faz uns 40 anos ou mais. Que não quer perdoar. Não quer aceitar o perdão. E ela morre e vai morrer, digamos assim, amargurada. Nós precisamos olhar para os relacionamentos quebrados, que eu tenho certeza que na sua casa tem. E eu digo casa, não estou só pensando dentro pai, mãe, filho, estou pensando num ambiente maior, famílias extensas. Seu irmão, sua irmã que não moram mais com você, seu tio, sua tia, seu avô, sua avó, aquelas pessoas que estão distantes, mas os seus relacionamentos estão quebrados. Perdoe. A marca do cristão é o perdão. Nossa marca é o perdão porque nós fomos perdoados.
nós somos justificados. Nós hoje temos livre acesso a Deus por conta da justiça que Ele pagou no nosso lugar. Nós temos a redenção em Jesus Cristo. Jesus é o padrão de perdão, tá bom? Se Ele nos perdoou, quanto mais nós devemos perdoar, não é? E por último, não menos importante, é o serviço. Vamos ler essa frase. Servir é muito mais do que ajudar a lavar os pratos. Isso para mim é a maior expressão de serviço, tá bom? Para mim é a maior expressão de servir é lavar prato. Ocasionalmente, ou dar uma noite de folga para a esposa ou filhos, tomar conta das crianças. O espírito do serviço dará o tom de todos os aspectos da vida, incluindo como gastamos o nosso dinheiro e o nosso tempo. Gente, nós precisamos servir nossas famílias. Servir dentro de casa. Fora, no ambiente de trabalho, nós nos destacamos por proatividade, por nos levantarmos primeiro, fazemos aquilo que ninguém está pedindo, para olhar para aquela planilha, para aquele ambiente de trabalho, para aquilo que tem que ser feito sem ninguém ter visto, e você vai lá e faz, e você é elogiado, você é admirado por outros, mas dentro da nossa casa nós não temos a coragem de ter esse mesmo espírito de servo. Filipenses capítulo 2, ainda falando sobre Jesus, porque Ele sempre é o nosso maior exemplo. Ele vai contar para nós essa poesia. Filipenses 2, versículos 5 e diante, é uma grande canção, tá bom? Uma grande música no meio da carta de Filipenses, onde Paulo nos ensina sobre esse espírito de servo de Jesus Cristo. Leia comigo o texto que está grifado. Agora eu posso pedir para vocês lerem junto comigo? Vamos junto? Não façam por nada pessoal ou por vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Gente, Jesus Cristo não teve em vista aquilo que Ele tinha de interessante. Não era aquilo que Ele gostaria de estar fazendo, mas Ele serviu e amou. Nós somos chamados a servir. Continua no texto, diz o seguinte, todos juntos de novo, nessa parte grifada. Pelo contrário, Ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhantes aos seres humanos e reconhecido em figura humana, não se humilhou, tornou-se obediente até a morte e morte de cruz. Ele se humilhou. Nós devemos servir na medida que Cristo serviu. Esse texto, inclusive, ele é muito debatido para entender o que é esse esvaziamento de Jesus. Teólogos, eles brigam, discutem, e eu vou resolver isso agora, na Bíblia de Adamantina. A gente marcar e ninguém mais debater na teologia como um todo. Brincadeira. Mas vamos lá. O texto nos aponta para esse esvaziamento de Jesus como um ato de serviço. Jesus, ele saiu de uma posição alta e ele desceu à posição de servo. Ele, assumindo a forma de servo, foi o que a palavra de Deus aponta como um esvaziamento da glória. Glória significa fama, posição, autoridade. Jesus estava no ambiente de glória, fama, posição e autoridade, assumiu a forma de um servo e serviu a todos nós. Eu tenho certeza que você, como eu também, eu inflo muito o meu ego. Eu amo muito quem eu sou, a minha vontade, os meus desejos. Mas Jesus, Ele fala para eu abrir mão dos
meus egos, das minhas vontades, para servir mais a minha família. Eu quero chegar em casa depois de um ambiente cheio de coisa, como pastor, acompanhando muita gente, atendendo várias pessoas durante o dia, conversando com muita gente. Às vezes eu quero chegar em casa e eu não quero falar nada, só quero ficar quieto na minha. Mas eu preciso servir a minha esposa, preciso atendê-la, preciso conversar com ela, preciso conhecê-la mais e mais todos os dias. Eu preciso dar atenção para os meus filhos, para a minha casa, brincar de Lego com meu filho. Eu preciso brincar de boneca com a minha filha. Eu preciso dar atenção e olhar no olho de cada um deles. Eu preciso servir a minha família. Como eu disse, servir não é só lavar um prato, apesar de que para mim é a maior expressão de esvaziamento. Mas eu preciso dar atenção e amar a minha família. Alguns princípios práticos para você, antes da gente encerrar. Seja grato a Deus por aquilo que Ele está fazendo na sua família. Seja grato a Deus por aquilo que Ele está fazendo na sua vida. Por último, olhe para a sua caminhada em Jesus. Olhe para aquilo que você precisa caminhar na vida. Lembra das disciplinas anteriores? Lembra daquelas coisas que você precisa fazer como um indivíduo, para que a sua família seja uma família saudável? Leia a Bíblia, medite nela, faça um jejum, ore, estude a palavra de Deus. Você quer uma família forte? Cresça em santidade. Cresça nas disciplinas comunitárias, que a sua casa seja um ambiente de perdão, seja um ambiente de respeito, um ambiente de serviço mútuo. Fazendo isso, meus irmãos, nós vamos caminhar ao lado de Jesus. Por último, quero colocar a última frase, o último slide. Quero repetir e reforçar. Próximo, por favor. Família é um chamado à santidade mais do que a sua felicidade. Família é um chamado para o nosso crescimento espiritual. Nós, dentro da nossa casa, nós somos bombardeados por várias oportunidades de crescermos em santidade. Que a nossa casa seja esse ambiente de crescimento mútuo, de saúde espiritual, dos nossos filhos, da nossa esposa, do nosso esposo, enfim, que nós tenhamos lares santos, pela glória de Deus. Lares que glorificam a Deus. Lares que estão constantemente propagando a palavra de Deus, o seu reino. Vamos orar? Querido Deus, nós queremos, ó Pai, te louvar e te adorar. Deus, nos capacita, Deus. Nos capacita porque o Senhor tem feito tanto para nós hoje, tem nos instruído segundo a tua palavra, e que o Senhor possa nos levar, ó Pai, às nossas casas, compromissados a respeitar, a servir, a amar, compromissados a crescer, meditando na tua palavra, ou estudando ela, orando, jejuando, buscando, tendo sede do Senhor, ó Pai. Que o Senhor nos fortaleça, nós dependemos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor esteja abençoando a vida do pastor Lucas, e eu sei que a palavra falou ao teu coração, foi uma bênção, e que a gente possa realmente refletir, né, sobre... Põe de novo a última frase, Joane, por favor. Aí. Família é um chamado à santidade, mais do que à felicidade. E interessante nessa frase aí, né, que quando há santidade há felicidade, né, pastor?
E a Leninha anotou essa frase ali, está bem anotadinha. E glória a Deus. Hã? Tinha anotado, não? Vai sim. Né? Mas já gravei, está aqui gravada. Eu sou ruim de gravar nome, imagine frase. Né? Né? Heitor, Melissa, eu já gravei, agora eu não esqueço mais. Eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês. E lembrando, amanhã às 9 horas nós estaremos aqui, continuando esse momento, tá? E à noite nós estaremos encerrando. Tá bom? Que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um de vocês. Quero agradecer, né, as famílias que aqui estão, família do Lucas, né, pai, mãe, a namorada, que Deus abençoe. A família do Daniel, o pai, pastor, nossa, fugiu o nome, viu? Ananias, né, pastor Ananias, sua esposa, sua filha, Deus abençoe, irmão Tacílio, né, e a família do pastor Lucas também, né, Deus abençoe a vida de vocês, creio que só, né, e amanhã eu gostaria de ver mais pessoas aqui pela manhã, convide mais alguém, traga, em nome do Senhor Jesus, e com as orações essenciais estamos encerrando, e nós estaremos ali à porta nos despedindo dos irmãos, Deus abençoe.